Meus irmãos, graças a paz, estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar esse estudo que nós estamos tendo da revista, e tem como base o livro de Gálatas. Eu vou ler aqui o capítulo 6, o último capítulo dessa carta que Paulo escreve aos Gálatas, até o versículo 5. Então eu aconselho você a ler aí na sua casa, dar uma pausa no vídeo, fazer uma leitura com calma e depois dar o play, que a gente segue com os comentários. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Então, o tema dessa lição de hoje, número 12, é levando as cargas uns dos outros. E o objetivo dessa lição de hoje, irmãos, é te incentivar a olhar com simpatia para o irmão caído e a praticar o bem, especialmente para com o irmão na fé. Especialmente para com o irmão na fé. Esse livro de Gálatas que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira viagem missionária, ele escreve. Gálatas não é a Galácia não é uma cidade, mas uma região que, para quem tem curiosidade hoje, é a Turquia. Paulo começa escrevendo sobre justificação, liberdade cristã, e ele dá uma pausa para também falar sobre o amor ao próximo, a ajudar o nosso irmão, em especial, como a gente vai ver, aos irmãos da fé. O apóstolo Paulo, irmãos, ele insiste que há uma lei que todo cristão precisa obedecer. Essa lei é a lei do amor. E ele aplica essa lei à conduta cristã, que diz que todos os cristãos ele deve carregar, levar as cargas uns dos outros. E ele especifica essas cargas em duas. Uma, como a gente leu até o versículo 5, a gente percebe, são as cargas morais. Do versículo 6 até o versículo 10, a gente vê as cargas temporais. Nesse primeiro ponto da revista, a revista diz, levando as cargas dos irmãos. E nos leva a uma pergunta, que é como proceder com um crente que pecou? Como proceder? O que fazer com o irmão que pecou? E a resposta é bastante simples. É a lei do amor sendo aplicada na vida desse irmão. Aplicar a lei do amor. Em Gálatas 5,14 diz, porque toda a lei se cumpre em uma só, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como a si mesmo também implica em levar as cargas uns dos outros. E o que fazer, como no versículo 1, capítulo 6 diz, o que fazer quando alguém for surpreendido em alguma falta? O que fazer? A resposta no mesmo versículo, que é corrige-o. O apóstolo Paulo, ele não fala de uma pessoa que vive habitualmente em pecado, mas de alguém que por algum motivo cometeu um pecado. Essa pessoa, ela precisa ser corrigida, mas não por qualquer um, e sim por alguém espiritual ou alguém maduro na fé. Essa pessoa é que corrige esse irmão que caiu. E o Stott, nessa revista, ele usa as falas de Lutero, no momento que Lutero diz a alguma pessoa que peca, ele diz, vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente e o abrace com braços de mãe. O abrace com braços de mãe. E isso, irmão, requer duas coisas da gente. Uma é um espírito de brandura ou mansidão. E a outra é a consciência da condição de pecador. A consciência da condição de pecador. E essa consciência da condição de pecador nos leva a perceber que cada um tem o seu próprio fardo a carregar. Quando a gente tem consciência da nossa vida de pecado, a gente sabe que tem um fardo que a gente carrega. E esse fardo, diferente daquele que a gente pode carregar do outro irmão, esse fardo é intransferível.
É um fardo que você mesmo tem que carregar na sua vida, consciente daquilo que você é. Não daquilo que você vem a ser, mas daquilo que você é. Outra coisa é esse espírito de brandura, de mansidão. Sem essas coisas, irmãos, é impossível a gente agir como Deus quer. Então exercite seu espírito de brandura, de mansidão. Ore a Deus para que seja desenvolvido na sua vida, junto com a consciência do pecador que você é. E quando a gente tem essas duas coisas, essas duas qualidades, a gente para de pensar e acusar o irmão, dizendo bem feito quando ele cometeu uma falha, ou ele está colhendo aquilo que plantou. E começa a fazer o nosso dever de cristão, como a revista diz, que é ajudar o irmão sobre cujos ombros está o peso da vergonha e até da disciplina pelo pecado cometido. A gente começa, quando tem essas características de brandura, de mansidão, de condição pecador, a agir dessa forma. A ajudar esse irmão que está com esse peso da vergonha na sua vida. O segundo ponto é a ceifa na proporção da semeadura. A proporção da semeadura. A ceifa na proporção da semeadura. O apóstolo Paulo ele ilustra isso como essa ilustração que ele faz, semeadura e ceifa, é para mostrar a gente que o termômetro, um bom termômetro do amor que nós temos para com a obra de Deus, para com o sustento da igreja, é a nossa contribuição. Em especial, a contribuição que nós vamos fazer, que vai proporcionar o sustento dos líderes. Por isso que o apóstolo Paulo instrui para que a gente contribua, para que a gente exercite esse dever de ofertar, de dizimar, para que o sustento tanto da igreja como dos líderes seja mantido. E tanto antes como agora, o ministério de pessoas que se entregaram integralmente a Cristo, elas foram devotos total ao ensino. Como a gente vê diversos pastores devotados, sem trabalho secular, mas exclusivamente à obra de Deus. E essas pessoas que são consideradas como autônomos, elas se sustentam do amor que você tem também em ofertar e sustentar a casa de Deus. Um outro ponto da revista é o confronto entre o semear na carne e o semear no Espírito. Semear para a carne e semear para o Espírito. Semear para a carne, irmãos, é trabalhar para ela, é acariciá-la, é afagá-la, ao invés de nós crucificá-la, nós crucificarmos. E o semear para o Espírito é a gente andar no Espírito, é a gente ler livros que vai trazer uma renovação espiritual para nossas vidas, são as nossas companhias que vai nos colocar em uma condição espiritual melhor, nosso lazer e principalmente a nossa oração, a nossa leitura bíblica e o nosso cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos, juntos com o povo de Deus. Coisa que a gente agora não está fazendo, mas depois nós vamos nos alegrar em cultuarmos juntos, ali no nosso tempo. São essas coisas que semeiam no Espírito, que vai fazer com que nossa vida espiritual ela cresça. Por fim, irmãos, a última orientação, lá no versículo 10, é que a gente sempre tem em nossa mente de fazer o bem, principalmente aos da família da fé, como no finalzinho do 10 diz, principalmente aos da família da fé. Se nós temos que fazer alguma coisa para o irmão, se nós devemos alguma coisa a ele, como a Bíblia diz, é o amor. É o amor. E se nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa por ele, faça o bem. Faça o bem. Para concluir, irmãos, a conclusão dessa revista é que nossa vida, o nosso colher na santidade é uma vida onde nós crucificamos a carne, onde nós semeamos no Espírito. E quando a gente semeia no Espírito, irmãos, é impossível que a gente não carregue as cargas uns dos outros, que é o tema dessa lição. É impossível. Então fico com essa mensagem no seu coração hoje, que você possa
está buscando no irmão aquilo que pode trazer um conforto para ele. Olhe para ele e tire dele a carga da vergonha que ele está passando naquele momento. Peça a Deus, ore para que você cresça, amadureça e esteja pronto a instruir alguém. Ore a Ele para que esse espírito de avareza saia da sua vida, que você contribua, que você sustente essa comunidade cristã que tanto bem nos faz. Então fique com essa palavra no seu coração nesse dia. Amém.